para tudo que a gente vive hoje. E ele é mundialmente conhecido por Atos capítulo 2. Nós já citamos aqui, falamos, inclusive, o tema está baseado nisso, só que Atos ele não começa em Atos 2, Atos começa em Atos 1. E Atos 1 ele contribui para tudo que acontece em Atos 2. Você vai descobrir isso aqui hoje. Porque Atos 1 ele relata os primeiros dias de Jesus pós-morte, né, glorificado, exaltado, ressuscitado. Ele passa ali 40 dias trazendo instruções, dando ordens e dando caminhos para os seus discípulos. E quando chega perto de Jesus ser exaltado, veja isso aqui, muito perto dele ser exaltado, isso ser assunto aos céus, os discípulos fazem uma pergunta para ele, uma pergunta que eu chamo de questionativa, mas pertinente. Eles dizem: Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino? Por que eles perguntam isso? Porque eles têm uma visão militarizada. Eles acreditavam que Jesus tinha que tomar o reino à força, tinha que ter exército, tinha que ter palácio, tinha que ter ouro, tinha que ter armas. Só que Jesus está subindo e não está deixando exército, está subindo e não está deixando palácio, está subindo e não está deixando armas, não está deixando quantias e tesouro. Então eles perguntam: Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino? Vai ser agora que o Senhor vai expulsar os romanos, vai sentar no trono de Davi e vai reinar para sempre? E a resposta de Jesus é simples, ele diz: olha, não cabe a nós conhecer tempos ou épocas. Ele está dizendo: eu não sei, não cabe a nós saber a hora que isso vai acontecer, mas ele diz: vocês receberão o poder. Aleluia. A palavra poder aqui faz referência à palavra dunamis, né, que quer dizer força, potência, energia constante, potência elevada. Então a palavra poder aqui não faz referência só a curar enfermos, ele não está falando só a expulsar demônios, ele não está falando só de manifestações espirituais, ele está falando de uma força que foi colocada dentro dos discípulos pelo próprio Deus. Porque, meus irmãos, o que faz 120 homens reunidos num cômodo de um prédio se tornarem testemunhas de Deus na terra não foram os palácios. O que faz esses homens que foram assustados se tornarem o que se tornaram não foram os milagres nem as manifestações espirituais, mas o que faz 120 homens se tornarem o que se tornaram, o que faz 2024 anos depois a igreja ainda está nessa terra, é essa força que Deus colocou no meio dela. É por isso que as guerras não param a igreja, pandemias não param a igreja, problemas financeiros não param a igreja, políticos mal intencionados não conseguem fechar as portas da igreja, porque a igreja carrega uma força poderosa chamada Espírito Santo de Deus. 2024 anos depois estamos reunidos no mesmo lugar, debaixo do mesmo poder, debaixo da mesma força, debaixo da mesma entrega. É por isso que a igreja foi criada como vencedora, vive como vencedora e vai subir como vencedora. Será que tem alguém para reagir a essa? Alguém? Aonde está o cheio do Espírito Santo aqui? Reage a essa palavra. O poder que está no meio da igreja faz a igreja ser triunfante, poderosa. Onde estão aqueles que acreditam no sobrenatural aqui? Se você carrega a presença de Deus, manifesta a tua adoração e entrega o louvor para Ele aqui essa manhã. Olhe para a sua vida. O que faz você continuar? O que faz você perder e não parar? O que faz você sofrer e não desistir? O que faz você cair e levantar? Não é a faculdade que você fez, meu filho. Não é o salário que você ganha, não é o dinheiro que você carrega, não são as estruturas familiares que você tem, mas é a presença que Deus colocou em você. É por isso que o diabo vai ter que se rasgar aqui essa manhã, porque tem uma geração que poderia estar em qualquer lugar, mas eu estou sentindo a presença dele aqui. Tem alguém para reagir a essa palavra? Mas você veio, entrou e vai ser cheio do Espírito Santo dele. Eu estou sentindo a presença dele. Por que você acha que em 1867 existia um homem chamado Alfred Nobel? Alfred Nobel ele pegou nitroglicerina, misturou com alguns agentes químicos e formou uma substância altamente explosiva que ele mesmo deu o nome de dinamite. Pastor, o que isso tem a ver com mensagem? É porque dinamite é a evolução da palavra dunamis, que vira dínamos, que vira dinamite. Aí eu entendo Mateus 17:18 que diz que as portas do inferno não prevalece. Porque se uma bisnaga de dinamite causa um impacto terrível, imagina todas elas reunidas numa terça-feira de manhã. Experimenta acender para você ver o que acontece.
Aí eu entendo que João falou, eu vos batizo com água, mas está vindo um aí que é maior do que eu. João está dizendo, o máximo que eu posso fazer com você é te mergulhar, mas Jesus está vindo aí para te acender. Por isso que a minha Bíblia diz que o fogo arde continuamente no altar. É por isso que de dia a coluna era de nuvem, mas de noite era de fogo. É por isso que quando Deus falou com Moisés, falou numa sarça que pegava fogo. É por isso que o monte pegava fogo e fumegava em chamas de fogo. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego não pereceram numa fornalha que pegava fogo. É por isso que Elias foi restaurado, Isaías foi restaurado por uma brasa que pegava fogo. É por isso que Elias restaurou o altar e Deus respondeu com fogo. É por isso que quando João olhou para cima e viu Deus, ele falou, ele tem olhos como chama de fogo, seus cabelos são brancos como a neve, os seus pés são como latão reluzente, a sua voz é como um som de muitas águas, da sua boca sai uma espada mais afiada que 2 gumes, ele virá assentado num cavalo branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor. Onde estão aqueles que manifestam? Onde estão os filhos do fogo aqui? Reage a essa palavra. Só você que está aceso, só você que está queimando, só você que carrega uma chama no teu coração. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia, glória, glória a Deus. Não, escute. Eles veem uma cena poderosa. Eles veem Jesus sendo assunto, eles veem Jesus sendo exaltado. O que eles fazem? Eles recebem uma ordem de ficar em Jerusalém. Então eles voltam para o lugar onde estavam hospedados, 120 homens no cômodo de um prédio, nós chamamos aquilo de Senado. Enquanto eles estão reunidos ali, a Bíblia diz que eles começam a orar. De repente Pedro levanta e faz uma proposta. Ele diz o seguinte, olha, Judas nos traiu, precisamos colocar alguém no lugar dele. Por que ele está dizendo isso, pastor? É porque Jesus elegeu 12, mas só tinha 11. E o Espírito não vai descer onde tem brecha. Aí ele diz, eles têm que resolver isso aqui. Se ele levantou 12, só tem 11, tem que colocar alguém no lugar. Aí o que eles fazem? Separam 2 nomes, um de nome José e o outro de nome Matias. A Bíblia diz que eles lançam a sorte cai sobre Matias, Matias entra no lugar de Judas. Só que eu quero que você entenda que ao lançar a sorte, a palavra lançar a sorte é a mesma palavra utilizada em Marcos capítulo 15. Quando, pastor? Quando os soldados lançam sorte para ver quem fica com a veste de Jesus. Você conhece o texto de Jesus está sendo crucificado, ele tem uma veste que não tem costura. Os soldados gostam daquela veste, gostam daquele manto, eles querem ficar com aquilo. Então um quer ficar, o outro quer ficar, eles lançam sorte também. Então a palavra lançar sorte de Atos 1 é a mesma palavra lançar sorte de Marcos 15. Então tem 2 grupos usando o mesmo método, mas com motivação diferente. Um está lançando um grupo para continuar a obra, o outro está lançando sorte para quem fica com a veste. Um está lançando sorte para ver quem se torna apóstolo, o outro está lançando sorte para dividir. Então tem um grupo que está lançando sorte para continuar e o outro para dividir. Aí a Bíblia diz que quando eles lançam sorte sobre Matias, e Matias entra no lugar de Judas, aliás, quando eles lançam sorte sobre a veste, a Bíblia diz que o céu fica em trevas. De meio-dia às 3 tem trevas sobre a face da terra, fica tudo escuro. Mas quando eles lançam sorte sobre Matias e ele entra no lugar de Judas, o versículo seguinte é Atos capítulo 2, e o céu se abriu. Ou seja, lançou sorte para dividir, o céu fecha. Lançou sorte para continuar, o céu abre. Lançou sorte para continuar, céu fechado. Lançou sorte para adorar, céu aberto. Lançou sorte para fazer crítica ao trabalho, céu não abre. Lançou sorte para contribuir com ele, céu aberto. Lançou sorte para dizer, não sei para que isso, não consigo entender, céu fecha. Lançou sorte para dizer, não estou entendendo, mas vou contribuir com isso que Deus está fazendo. Todo aquele que decide continuar, todo aquele que decide não parar, todo aquele que decide permanecer, todo aquele que decide acrescentar, tem um céu aberto sobre a tua vida. Eu ia para reagir a essa palavra, pastor, eu estou aqui para fazer o que Deus mandou eu fazer. Se prepare, tem um céu que está aberto e vai responder a tua oração, porque quando o céu decreta, a terra obedece. Tem alguém para reagir isso aqui? Tem decretos do céu para a tua vida aqui essa manhã. Ei, os decretos da terra não prevalecem sobre os decretos do céu. Quando o céu decide fazer, a terra tem que obedecer aquilo que o céu decretou. Deus coloca um homem no lugar de Judas.
cumprindo o sentido do Pentecostes, o Espírito desceu. Tem pessoas que dizem que veio um vento, mas eu vi a irmã falando bem aqui. O som era como de um vento, então não é um vento, é um som. Mas para você entender o som, você precisa entender o vento. Por quê, pastor? Porque vento não tem cor, vento não tem cheiro, vento você não enxerga, mas quando ele passa, todo mundo sabe que ele passou. O vento ele não pode ser pego, mas pode ser sentido. Ele pode destruir como uma ventania, mas pode refrescar como uma brisa. Vento não pode ser parado, vento não pode ser interrompido, vento não pode ser travado. Não tem como você impedir a ação do vento, ainda que você reclame com ele, ele continua ventando. Ainda que você queira impedir, não dá para parar. Muito prazer, meus irmãos e irmãs, esse é o Espírito Santo na igreja. Você não vê, você não toca, mas quando ele passa, ele transforma. Quando ele passa, ele muda. Quando ele passa, ele enche. Quando ele passa, ele levanta. Quando ele passa, ele renova. Será que tem alguém disponível para permitir que ele seja rei nessa casa? Que o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar na sua vida. Seja curado hoje aqui esta manhã, seja renovado aqui esta manhã. Eis que estou à porta e bato, diz a Bíblia, Apocalipse 3:20. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Espírito tem liberdade para mudar coisas na tua vida, resolver os teus conflitos, resolver os teus problemas, entrar aonde ninguém entra e mudar o que ninguém pode mudar. Onde estamos disponíveis aqui para abrir a porta para ele e deixar o Espírito mudar tudo? Sinta a presença dele. Aí, pastor, o que acontece? O texto diz, claro, o Espírito desce, as pessoas são cheias. Pastor Antônio, eles foram tão cheios que eles não conseguiram ficar dentro, foram para fora. Eles foram tão cheios que eles saíram das quatro paredes. E ali tinha alguns estrangeiros que ficaram admirados. Admirados por quê, pastor? Porque entendiam na própria língua. O que significa isso, pastor? Como se tivesse alguém aqui do Japão. Ele dá glória a Deus em japonês e entende português. Foi isso que aconteceu. Eles começaram a entender. Eles diziam, eu não sou daqui, mas eu entendo o que ele diz. Eu sou da Pérsia, eu sou da Capadócia, eu sou da Macedônia, mas eu estou entendendo o que os galileus estão dizendo. Pastor, o que isso significa? Por que eles estão entendendo? Estão entendendo por quê? Porque quando o Espírito desce, ele agrega, não separa. Escuta isso aqui, entender a própria língua é estar a par, é participar. Porque a mídia diz, pastor, que a gente separa, mas a gente ajuda. A igreja é o único lugar que o pobre senta do lado do rico para ouvir a mesma coisa, ser transformado do mesmo jeito. Porque aqui não tem quem canta muito, quem canta pouco, irmão. Aqui não tem quem prega muito, quem prega pouco. Aqui não tem quem arrebenta e quem não arrebenta. Aqui é todo mundo vaso na mão do oleiro, disponível para fazer. Aqui não tem grandes homens, aqui não tem grandes personalidades, aqui não tem grandes homens. Aqui quem manda é o Senhor Jesus. Ele levanta quem Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele renova, Ele transforma. O homem é instrumento, mas quem faz é o Rei, o dono de todas as... Tem alguém para transferir a honra e a glória para Ele aqui nessa manhã? Quando eu fui consagrado pastor aqui em 2017, eu era líder de jovens, e aí eu ia pregar em todas as consagrações das conferências. Aí teve um dia que eu fui lá numa consagração nossa. A gente tem 16 igrejas no Parque Proletário da Penha, né? Eu já preguei em todas elas, amo no meu coração. Subi lá em cima. Quando eu subi, o líder de jovens estava me esperando. Aí falou, pastor Miguel, que bênção, vaso da prateleira de cima. Quem falou isso, irmão? Vaso da prateleira de cima. Eu não sei se você tem a mente fértil igual a minha. Minha esposa me chama de fantástico com o nome de Miguel, sabe? Quando ela me conta uma história, eu vou viajando nela. Quando ele falou vaso da prateleira de cima, eu olhei para o lado e fiquei imaginando uma prateleira e um monte de vaso. Ele aqui e eu olhando para lá. Aí ele falou assim, vaso da prateleira de cima. Eu falei assim, irmão, eu não sou isso aí não. Aí ele falou assim, não pastor, eu estou falando que é top, que é legal. Eu falei, não sou isso daí não. Ele falou, por quê, pastor? Eu falei, porque vaso da prateleira de cima ninguém usa. Ele fica lá em cima, pegando comida. Aí ele falou assim, não pastor, então tá bom, então o senhor é vaso da prateleira de baixo. Eu falei, também não quero. Ele falou, por quê? Porque as pessoas chutam, ele fica sujo, ninguém limpa. Aí o garoto estava ficando nervoso, tadinho. Ele falou, pastor, se o senhor não é vaso de cima, se o senhor não é vaso de baixo, o senhor é vaso da onde? Eu falei, eu acho que eu sou vaso do meio.
Ele falou: eu nunca vi isso, pastor, do meio. Por quê? Porque no meio é todo mundo igual. Ele usa do jeito que ele quer, da maneira que ele... Onde estão os vasos disponíveis aqui? Onde estão aqueles com a boca virada para si? Será que tem um vaso para dizer: eu estou disponível, Senhor, me usa para 1000, mas me usa para 1, me usa na conferência, mas me usa na consagração, me leva para pregar no congresso, mas me leva para pregar na rua, porque a vaso é disponível. Onde estão os vasos batizados aí? Tem alguém para falar em línguas essa manhã? Onde estamos cheios? Se tem vaso para manifestar poder, abra sua boca aí. Eu estou pregando para vasos escolhidos. Tem grande aqui, irmão. Grande aqui. Eu sei que quando eles ficaram admirados, e eles começaram a se admirar, começaram a dar glória. A Bíblia diz que eles viam aquilo e ficavam espantados, mas também diz que tinha um grupo pequeno. E quando viu a manifestação de poder e as línguas repartidas, eles disseram: eles estão embriagados. Pastor, se tem um negócio que mexe com a minha cabeça, é entender como que Deus se manifesta no lugar. Tem um grupo enorme que fica admirado e tem outro que critica. Que pode um negócio desse, irmão? Tinha um grupo admirado com as línguas e outro falando assim: isso é embriaguez, estão bêbados. Misericórdia. Aí Pedro não gosta, irmão. Pedro, ele era Pedro era, vou usar a expressão de hoje, Pedro era meio treteiro, né? Ele disse: isso está errado. Homens, vocês estão enganados. Isso aqui não é efeito de vinho. Isso aqui é cumprimento de profecia. Tem gente confundida a teu respeito. Meu Deus! Olhando para você e dizendo: como que ela está vivendo isso? Responda para ele: isso aqui é cumprimento de promessa. Diga, não, isso aqui não é sorte, não. Isso aqui não foi alguém que financiou nada. Isso aqui não funciona assim. Isso aqui é cumprimento de promessa. É como se Pedro estivesse dizendo: vocês nunca leram Joel 12:28, não? O que diz lá, pastor? Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre servos e servas derramarei o meu espírito. Haverá um dia que a lua ficará em sangue, o céu vai se fechar, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será que tem uma geração que invoca o nome dele? Erga suas mãos. Eu estou pregando para um grupo de pessoas que está dizendo: entrei vazio, mas vou sair cheio. Entrei apagado, mas vou sair queimando. Entrei cansado, mas vou sair nas asas do Espírito. Pedro começou a pregar, pastor, teve resultado, 3.000 almas. Você imagina? Primeira mensagem dele, salvou 3.000. Salvou aonde, pastor? Salvou no dia do Pentecostes. Pastor, me explica isso aqui. Primeiro que avivamento não é avivamento se não tiver almas, né? Porque avivamento não é quando eu pulo, avivamento é quando eu mudo. 3.000 pessoas no dia do Pentecostes. Pentecostes é o que, pastor? Uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. É por isso que o nome é Penta, 2050. Pastor, é festa? Comemora alguma coisa? Comemora o que? Primícias, primeiros frutos, colheita. Quando, pastor? 50 dias após a Páscoa. Páscoa é o que, pastor? Outra festa. Comemora alguma coisa na Páscoa? Também comemora, só que é um pouco diferente. Páscoa é comemorada com sangue, com morte, com livramento. Porque faz referência ao povo saindo do Egito, o sangue nos umbrais da porta. Então na Páscoa tem sangue, mas no Pentecostes 50 dias depois, colheita. Então na Páscoa um cordeiro morria, e 50 dias depois eles colhiam os frutos daquele livramento. É isso que significa. Então quando mataram Jesus, mataram na Páscoa.
e pensaram o quê? Acabou, matamos eles. Eles só não sabiam de uma coisa. O quê? 50 dias depois. Eles já iam começar colhendo 3 mil. Eu imagino lá no pátio do palácio, quando bateram nele, maltratando, eles não sabiam que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Eu imagino ele andando com aquela cruz que não era dele na via dolorosa, e alguém maltratando ele, mas ele não sabia que o sangue dele estava trazendo vida para a terra. Imagina lá na cruz do Calvário, quando ele está com os braços abertos, ele está morrendo, um soldado fura ao lado dele, sai sangue, sai água, o soldado diz: morreu, acabou, não tem mais jeito nesse corpo, já não tem mais nada para se fazer. Só que ele não sabia. O que, pastor? Que tinha acabado de começar o maior plano de salvação da humanidade. A terra não consegue parar aquilo que o céu começa. Quando o céu sonha coisas a teu respeito, a terra não impede aquilo que o céu começou. Se tem alguém com projeto aqui, se tem alguém com propósito aqui, se tem alguém com chamado aqui, se tem alguém com intenções no reino aqui, fique tranquilo. Se o céu começou, vai acontecer. Tem alguém aqui que está achando que está demorando? Tem alguém aqui que está dizendo: pastor, não está rolando, a minha idade passou, meu tempo passou, a minha atual geografia não condiz com aquilo que eu acreditava. Fique tranquilo, meu filho. Deus não precisa de tempo do homem para levantar um tempo. Estou sentindo uma presença poderosa aqui. O que Deus tem para realizar, ninguém pode parar. Onde estão aqueles que pegam essa palavra profética, pelo amor de Deus? Aleluia, eu sinto a presença dele. Pastor, aonde que isso tudo aconteceu? Aconteceu no Pentecostes, aconteceu em Jerusalém. Isso é incrível. Por quê? Foi o lugar que bateram nele, maltrataram ele, desfizeram dele, crucificaram ele e enterraram ele. Quando ele ressuscitou, foi no mesmo lugar que ele derramou o Espírito. Ou seja, o que fizeram com ele não mudou quem ele era. Eu preciso dizer isso aqui para alguém: o mal que fizeram contra você não pode mudar quem você é. Meu Deus! Glória a Deus! Eles estão pensando que vão ver a gente amar. Estão pensando que vão nos ver murmurando, de cabeça baixa, desistindo. Mas eles estão enganados. Sabe por quê? A gente não paga na mesma moeda. Não é assim que funciona no reino. Façam o que quiserem fazer, mas da nossa boca vai sair: louvado seja o nome do Senhor. Façam o que quiserem fazer, mas não vão ver você murmurando, reclamando, querendo parar. Mas vão dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e ao seu tempo se levantará sobre a terra. Será que tem alguém para acreditar nisso? Ei, você não vai mudar por isso. Você vai melhorar. O teu deserto não te mata, o teu deserto te melhora. Ah, pastor, como é que é isso? Davi falou: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus mandamentos. Paulo disse: as tribulações do tempo presente não vão se comparar com a glória que há de ser revelada. Pastor, estou querendo parar, estou querendo desistir, eu estou querendo ir embora. Pega 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso, algo grande, poderoso. A glória de Deus vai se manifestar. Tem alguém para reagir a essa palavra? Pelo amor. Cadê o louvor? Se tem uma coisa, irmão, que o Espírito Santo fez, foi mostrar para a gente o valor da graça. Nós nunca entenderíamos a graça, pastor Mário, se não fosse o Espírito, porque a graça para o mundo é escandalosa. Entende isso aqui? A graça para o mundo é incompreensível. Alguém vai dizer: como que ele que matou, que fez, como é que ele pode ser obreiro hoje? Eles não conseguem entender, só entende quem carrega. Pastor, como é que é isso na Bíblia? Eu vou te dar um exemplo aqui que a gente está lendo. Qual é? Se você olhar para o texto que nós lemos, foi Atos 1. Se tu voltar uma folha da Bíblia, uma só, você vai dar de cara com João 21. O que tem lá? Pedro está desviado, voltou a pescar. Foi isso que ele fez. Aí tu passa uma folha da Bíblia, Atos 1, ele já é líder, já está escolhendo quem vai entrar no lugar dele.
Aí tu passa mais uma folha da Bíblia, Atos 12, Pedro agora é cheio. Enche todo mundo. Passa mais uma folha da Bíblia, Atos 3, Pedro está indo orar no templo. Junto com João. Tem um coxo na porta. O coxo diz: tem esmola aí? Ele fala: não tenho prata e não tenho ouro. Sabe o que ele está dizendo? Eu não fiquei rico porque eu andei com Jesus. Eu não fiquei milionário porque eu andei com ele. Na verdade, eu imagino ele falando: eu uso a mesma roupa, eu tenho só essa sandália aqui. Então eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa que não dá para vender. A igreja tem algo que não dá para fazer negócio, que não dá para investir no tesouro direto. Nós temos algo que não dá para negociar. Pedro está dizendo: eu não tenho prata e não tenho ouro, a minha dificuldade é parecida com a tua, mas eu carrego uma coisa que tem poder de pegar você aí sentado e colocar você de pé. A igreja carrega algo que faz o coxo da porta vir para o lado de dentro. Você carrega uma coisa que pode mudar a tua casa, a tua família, o lugar onde você anda. Eu gostei do que essa irmã falou: eu estava lá fora e arrastei o homem aqui para dentro. Por quê? Por causa de inteligência? Não. Por causa de dinheiro? Não. Por causa de persuasão? Não. Mas é o Espírito que ela carrega, que empurra o pecador em direção à eternidade. Se você carrega o Espírito Santo de Deus, vai, Yuri, acorda aí, meu filho. Se você carrega o Espírito Santo de Deus, dá um salto dessa cadeira aí, pega as suas mãos. Eu acredito no tempo poderoso de Deus para a tua vida. Alguém reage a essa palavra aqui? Oh, Santo Deus, feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu sinto a presença dele aqui. Espírito Santo, o Senhor está autorizado. Enquanto o louvor estiver cantando, vai quem está vazio. Vai quem não te sente. Vai quem está apagado. E muda a história dele a partir de agora. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para operar